vai agora entrar aí nessa etapa final. Muito obrigada, Denis. Muito obrigada, César, pelo tempo que vocês estão dedicando. Para quem não sabe, para quem não conhece, mas eu acredito que todos aqui já ouviram falar, estou com o Denis, diretor-geral de eventos da RD Summit, e com o César, que também é diretor-geral da Build Fair, que também é uma feira muito relevante, muito conhecida. É um prazer estar com vocês. Nesse bate-papo, hoje, pensando, escutando tanto, né, são dois eventos de bases tão relevantes de clientes, com clientes tão engajados, enquanto à tarde a gente estava pensando, seja nas tendências, seja como LGPD, a gente tem um desafio muito grande também quando a gente tem dois eventos com bases tão fortes de como conseguir manter engajada essa base, né? São eventos que têm recorrência, e como que eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como vocês estão praticando um pouquinho esse engajamento no período durante o evento e pós o evento. Hoje, quando a gente ainda tem tantas regras, tem tantos pontos de atenção, como que vocês estão fazendo isso, né? Eu acho que eu queria entender um pouquinho como vocês estão trabalhando melhor essa base de participantes todos os anos nos grandes eventos. Tudo bom, gente? Boa tarde aí. Boa tarde pelo convite, pela presença de todos vocês. Vocês conhecem a RD Station? Só para entender o tom daí, como que eu vou direcionando. Alguém já participou do Summit? Legal. Bom, então o Summit ele é um projeto totalmente pautado em comunidade, né? A RD, quando ela nasceu, ela veio muito com esse intuito de fato, educar o mercado, trazer muita visibilidade sobre o que a gente queria, como que a gente queria se posicionar. E a gente começou nesse histórico fazendo isso, oferecendo muito conteúdo, e a partir daí a nossa base começou a ficar engajada, porque a gente dava conteúdo gratuito, eles naturalmente nos davam informações que a gente precisava, base de dados, isso foi crescendo ao longo do tempo. Então, para a gente, hoje, o nosso projeto ele tem uma comunicação 365 dias, que a gente chama aqui. Mesmo que uma edição acabou e a gente ainda não tem informações ainda sobre o próximo projeto, que é exatamente nesse status que a gente está agora, a gente consegue ficar comunicando e se mantendo ativo com toda a nossa base. E por base, a gente define que a gente tem diversos tipos de público super pontuais e a gente trabalha com uma estratégia distinta para cada um deles. Então, clientes da RD Station a gente trata de um jeito, agências parceiras a gente trata de outro, clientes do RD Summit, que às vezes são clientes do evento, mas não são clientes da nossa plataforma, a gente trata de outra forma. Toda a nossa base de palestrantes também, né? Nessa última edição a gente teve 180 palestrantes no nosso projeto. E ao longo dos anos a gente já deve ter colecionado aí pelo menos uns 500, 600. E todos os anos novos palestrantes querem entrar também. Então eles também têm um tipo de comunicação diferente. Um outro tipo de comunicação é com a nossa base de patrocinadores. Então, a gente realmente utiliza essa comunidade que nós criamos para ter comunicações muito segmentadas e acompanhar eles ao longo do ano para tê-los aquecidos com o nosso projeto, mesmo que o nosso grande encontro aconteça uma vez por ano. Então, assim, pré-evento é muito legal, porque como a nossa empresa ela é focada em marketing digital, tecnologia e vendas, a gente tem muita liberdade para criar, ser extremamente criativo na forma da linguagem que a gente tem, como que a gente explora a cultura do nosso projeto para os participantes. Então, a gente usa todos os canais possíveis e imagináveis para conseguir se comunicar com essas bases aí que nós temos ao longo do ano, para que quando chegue no dia do evento, todos eles estejam alinhados, entendendo o papel de cada um, como que a gente se planejou, qual é a experiência que a gente deu para eles de spoilers em termos de comunicação para evento, e chegar no evento a gente conseguir entregar a magia ali do projeto presencial. E pós-evento, né, a gente trabalha, assim como vocês estão gravando aqui, a gente acaba reaproveitando muito material, a gente acaba, de fato, usando esses próprios participantes para serem as nossas vozes, né, para ser porta-voz do projeto, para fazer com que eles postem em suas redes sociais, para fazer com que eles engajem conosco, para fazer com que eles escrevam artigos. Isso é realmente toda essa camada bem segmentada que a gente faz, né, RD. Modéstia à parte é muito boa em marketing, então a gente consegue pegar diversos tipos de públicos, entender quais são, né, os melhores formatos para falar com cada um deles, e a partir daí a gente desenha toda uma campanha super densa que acontece todos os dias do ano.
E César, o que você apronta lá? Bom, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Prazer estar aqui, viu? Obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Parabéns pela parceria aí, né, da Simpla e da LinkedIn, porque é o que a gente acredita nesse mercado de eventos. A gente é especialista no mercado de beleza, mas a gente não entende nada de tecnologia, não entende nada até mesmo de fazer um evento, mas a gente acredita que o futuro do mercado de eventos está em desenhar as parcerias corretas, com inteligências complementares e, de alguma forma, pelo menos para a gente, esse ano a gente mudou a nossa visão de médio prazo. A gente tinha como visão ser uma empresa de eventos que trouxesse soluções para o mercado de beleza e, com isso, ajudasse o mercado a se desenvolver. E a gente entendeu, com todas essas mudanças, eu acho que a pandemia, talvez ela tenha acelerado um pouco, não que ela tenha mudado, né? Mas acho que ela acelerou muito algumas coisas que vinham acontecendo no mercado de eventos. Uma delas é que não há como desenvolver um mercado se você não tiver o trabalho de dados e conteúdo, né? Então a gente está mudando o escopo da empresa de uma empresa de eventos. Continuamos fazendo eventos como essência do nosso negócio, mas o evento nada mais é que um meio para você trazer um lead qualificado, trazer conteúdo adequado e gerar informação para que o mercado possa continuar crescendo. Então, isso é uma mudança que acho que tem muito a ver com a discussão, porque eu, de verdade, tem muita gente de eventos aqui. Puxa vida, não me matem aí, mas na verdade o Paulo Belgrave está aí, ele é o primeiro a me dar um tiro. Mas como foi falado, eu acho que o mercado de eventos está em alta, ponto. Mas isso não quer dizer que os eventos não precisam ser repensados. Né? Quem está há muitos anos nos eventos sabe que aquele modelo tradicional de feiras acabou. Aqueles que quiserem insistir nesse modelo estão fadados aí a ter uma vida de curto prazo. Né? E deu um ótimo modelo lá, a gente já teve a oportunidade de ter ido. Isso nos ajuda a abrir a mente, né? Porque a gente está focado em beleza, e o mercado vai muito além disso. Então, essa mudança de escopo de sair de uma empresa de eventos para uma empresa de conteúdo e dados é sutil do ponto de vista de execução, mas a gente passa a se preocupar muito mais em como é que a gente transforma todos esses leads que um evento recebe. A gente recebe 200 mil visitantes durante 4 dias de evento, né? E visitantes qualificados, são profissionais da beleza, lojistas, indústrias, importadores, enfim, alguém que de alguma forma está ligado ao ecossistema de beleza, né? De alguns anos a gente percebeu que a gente era muito relevante durante 4 dias, mas isso ao longo do ano ele se esgotava. E a gente percebeu que isso poderia trazer para esse modelo de negócio a falência desse modelo. E eu sempre acredito que o modelo fale antes que o negócio em si. Então, o modelo dá sinais, né, de que não está bem. E a gente mudou um pouquinho, falando assim, a feira, eu acho que ela continua tendo uma fortaleza, um evento presencial, mas que a gente precisava, ao longo do ano, continuar sendo relevante para o mercado. Então, a gente passou a fazer a feira o início e o fim de um ciclo, e no meio disso, fazer pequenos encontros e eventos, sempre com muito conteúdo, para tentar manter viva essa base de dados e poder continuar se comunicando e principalmente gerando relações ou estreitando relações entre o trade e a indústria, entre o profissional e a indústria, né? Então, esse é mais ou menos o desenho que a gente tem há uns 5 anos, mais ou menos, e a gente vem tentando acelerar cada vez mais. A mudança que a gente está fazendo esse ano é que tudo isso, ela não basta se a gente não for uma plataforma com autoridade e confiança suficiente para gerar conteúdo e captar leads qualificados para de verdade ajudar o mercado a se desenvolver, né? Então, a gente acredita muito nessa questão, né? A LGPD traz muitas... quando a gente olha, a gente fala, meu Deus do céu, melhor desistir de tudo isso, porque muita regra e tal, mas é bom, né? Porque eu acho que tudo que se desenvolve precisa se desenvolver uma base sólida, e sempre para ter uma base sólida você precisa de regras claras, né? Quanto mais regras claras tiver, melhor é o jogo.
E a gente acredita muito que o mercado de beleza, ele, para os que vivenciam só como consumo, ele é um mercado grande, pujante. O Brasil é o 4º maior mercado de consumo de beleza do mundo, mas a gente tem muito pouco dado e informação sobre o mercado. Se vocês que são, vivem de dados e forem pesquisar dados do mercado de beleza, vocês vão ver que o nível de dados que a gente tem é muito superficial pelo tamanho do mercado e pela relevância dele, né? Então, a gente está investindo dentro do nosso alcance um montante significativo em trazer dados qualificados para esse mercado, né? Isso que a gente acredita. A gente acha que o modelo de eventos tradicional, de fato, nos próximos anos está fadado ao acabar, ou a gente tem que reinventar esse negócio. Milton, eu acho que vai muito de encontro até o que o César traz com a nossa parceria, né? Eu acho que cada vez mais que a gente conhece melhor o público que está frequentando o que a gente está ofertando, a gente, além de ser mais assertivo, além da gente conseguir, de fato, customizar, personalizar mais as nossas comunicações, e aí eu acho que esse trabalho que a gente inicia, o nosso pontapé inicial hoje, que é só o começo, vai muito de encontro a essa tendência, né? E aí eu queria, não sei se você quiser trazer um pouquinho, como o LinkedIn também está vendo essa parte de como apoiar mais nessa parte de comunidades, da gente se conhecer melhor. Eu acho que vai ser muito bom aqui para o nosso papo. Claro, para quem chegou depois, deixa eu me apresentar também, né? Teve gente que eu não me apresentei. Eu me apresentei no começo, eu sou Milton Beck, eu sou diretor do LinkedIn para a América Latina, né? E estamos fazendo essa parceria junto com a Simpla. E é interessante, porque quando a gente começou com as redes sociais, tinha sempre a gente fala muito de networking, se falava que o networking digital não vai substituir os encontros presenciais. E nunca foi, efetivamente, o objetivo do LinkedIn substituir, não é um melhor que o outro, são complementares, né? Em várias áreas que o LinkedIn começou a atuar, eu estava até lembrando quando você estava falando, Tereza, que quando o LinkedIn é muito usado para as áreas de recrutamento. Então é muito raro que uma empresa vá recrutar um candidato, um profissional, e o recrutador não vai olhar o LinkedIn. Tá? Então, assim, hoje no Brasil, com 60 milhões de usuários lá, se você não tem seu perfil no LinkedIn, você é quase invisível para a massa de recrutadores e todo mundo olha. Mas quando a gente entrou aqui no Brasil, você pensar que o mundo dos headhunters, eles tinham as bases de dados, que era a grande riqueza, eles viram o LinkedIn como um grande inimigo, vamos dizer assim. Eles vão acabar com o meu negócio, né? E se pegar hoje, 10 anos depois, os headhunters são grandes parceiros e grandes clientes do LinkedIn. Então, eles simplesmente mudaram um pouco o escopo do que eles faziam. Se antes a grande riqueza deles era ter a base de dados, a base de dados hoje é comoditizada, porque o LinkedIn é praticamente uma commodity. Você paga um certo valor lá e você tem acesso a essas informações. E passaram a usar o tempo e a expertise e a capacidade deles para fazer coisas que trazem mais valor agregado, que é selecionar melhor, fazer as pesquisas para ver se o profissional se encaixa no clima, na cultura, na missão, assim por diante. Pensando num paralelo com as áreas de evento e essa substituição ou não dos encontros presenciais ou pelo online, eu lembro que quando o LinkedIn começou aqui, a gente fazia muitas feiras para mostrar a nossa solução, e aí chegavam uns leads, né, como o César falou, e aí eu olhava o lead e falei, eu gosto dessa empresa aqui acho que tem potencial para comprar. A pessoa que veio aqui não é um decisor, né? Então, assim, esse é um lead mais ou menos, porque eu estou entendendo que a empresa tem potencial, mas essa pessoa claramente não tem a hierarquia necessária, a capacidade de decisão, etc, etc. E a gente usava muito o LinkedIn para fazer essa junção dos mundos reais, onde a gente encontrava pessoas, e usava esses 4 dias, eventualmente, para marcar encontros na feira, né? Para poder encontrar com as pessoas certas, para poder falar com os decisores. No mundo B2B, que é um mundo onde a gente tem mais penetração, não é uma pessoa que decide. Normalmente os processos de decisão são compostos por 7 decisores. Tem finanças, tem o cara da linha de negócios, tem o cara do REG, assim, é muita gente decidindo, e a gente usava a nossa base de dados e a nossa capacidade de conexão para fazer com que as reuniões nos eventos fossem mais práticas, que
que a gente encontrasse as pessoas certas, que se a gente não eventualmente pegasse um lead que não fosse o lead adequado, a gente pudesse usar o LinkedIn para entender quem são as outras pessoas que decidem lá. Então, todos esses modelos de integração dos eventos que vocês organizam, online e presencial, com o mundo de um CRM, com um mundo de uma rede social profissional como a nossa, a mim, que trabalho na rede social, me parece muito óbvio, tá? Me parece o básico do que a gente já fazia há 10 anos. Talvez de uma forma um pouco menos estruturada. Então, assim, tudo que a gente está falando que a gente vai fazer, a gente fazia sem os links, sem os apps se conectando, tá? Mas é a necessidade do negócio que te obriga a fazer com que você seja o mais produtivo possível na feira. E como o César falou, a feira é 4 dias. Então, assim, são 32 horas que você tem um investimento massivo, né? Para tentar pegar os melhores leads e fazer os melhores contatos. E a hora que o seu melhor cliente vai não é a hora que você está lá no stand, que você foi almoçar. Então, todas essas conexões, sempre acontece isso, né? Então, assim, todas essas conexões, marcar as reuniões, saber quem está indo no mesmo evento que você, saber expandir para outras pessoas que não estão participando, a possibilidade de estar na feira junto, são coisas que a gente vai fazer muito bem. Então, assim, o LinkedIn é muito bom para isso. Eu vejo com muito bons olhos todo esse modelo, assim, essa busca de aumentar a produtividade, que é o que a gente está querendo, né? Ser mais assertivo, ter leads melhores, ter relações melhores, fazer conexões face-to-face melhores, que podem se complementar com o online, né? Que uma coisa não exclui a outra, né? Eu acho que vai ajudar muito todo o ecossistema de vocês e estou muito otimista que a coisa vai andar muito bem. Tá? Então, assim, funcionou bem no período de pandemia e vai funcionar melhor ainda no período pós-pandemia. Com certeza. Ô, Denis, a gente já tem uma parceria há alguns anos, né? E eu vejo, sim, aquele trabalho, até durante a pandemia, quando tudo estava parado, o teu esforço de manter esse engajamento com a base de participantes ali, se reinventando no online, ainda que meio que a forceps ali durante a pandemia. E hoje, assim, uma das perguntas que muito vem na cabeça, que eu já fui até questionada sobre, às vezes, quando fala do RD, como que você entende que essa estratégia que você está usando de engajamento da base está dando certo? Você mede a recorrência? Ou mesmo essas interações ao longo do ano, como que você hoje consegue ter essa percepção se o engajamento, se a estratégia para engajamento dessa base está sendo uma estratégia de sucesso? Boa pergunta, é uma pergunta bem, bem complexa, porque a RD, né, o core do business é a plataforma, né? Então, o evento para a gente é a nossa maior estratégia de marketing que nós temos. Então, o nosso evento ele precisa alimentar a estratégia da própria RD. Então, dependendo da estratégia daquele ano, a gente muda completamente o viés que a gente está dando ali de comunicação. Muda a rota. Então, por exemplo, no início da RD, o nosso grande objetivo era vender mais. Hoje a gente ficou completamente o nosso objetivo. A gente está mais interessado em relacionamento com a nossa comunidade, com a nossa base já existente de clientes parceiros, do que necessariamente um evento com uma pegada comercial. Por isso que muita gente às vezes vai para a RD e fala, cara, mas vocês nem estão vendendo tanto a plataforma, vocês nem estão batendo tanto na tecla de conteúdo sobre o produto de vocês, e nem a ideia. A gente quer maravilhar os nossos clientes, os nossos parceiros, com base nas dores que eles têm, que não necessariamente é relacionado à nossa plataforma. Então a gente tentou abrir esse guarda-chuva, e a recorrência a gente tem que estar funcionando de acordo com o objetivo que a gente traçou esse ano, né, na edição daquele ano. Então, assim, claro que hoje o Summit, ele como canal, como estratégia de marketing, ele acaba colaborando com diversas métricas de sucesso, que vai desde atração e retenção de talento, né? Muita gente participa do RD Summit e fala, cara, a cultura de vocês é muito legal, quero trabalhar aí, como é que eu faço para participar? Então, essas métricas todas a gente acompanha relacionadas a pessoas. A gente tem, obviamente, as métricas de vendas, então upsell, cross-sell, quem já é cliente, se ele evoluiu ali no plano dele conosco, a gente acompanha tudo isso também. A própria métrica de vaidade, vamos chamar assim, mas quantidade de likes, de menções, a quantidade de artigos escritos, de matérias publicadas, de PR, o quanto que a gente consegue expandir, né, todo esse alcance que o projeto traz. Então, assim, o nosso documento de fechamento do Summit desse ano, acho que ele tinha umas 68 páginas, mais ou menos.
que é literalmente isso, a gente acaba explorando tantas frentes diferentes relacionadas ali ao nosso business, mas o ponto é, a gente usa ele como um grande canal de marketing, que apesar de ele acontecer só nos 4 dias do ano, a gente está gerando valor para a nossa empresa o ano inteiro, né? Então, depende muito do dado e depende muito do que a gente quer analisar. Se a gente está olhando para vendas, a gente faz uma comparação de vendas de determinado produto, de determinada solução de um ano para o outro. Se a gente quiser olhar para alguma métrica de talentos ou qualquer outra frente também, a gente também puxa isso. E além de todos esses dados relacionados ao negócio, a gente tem todos os dados relacionados ao evento, porque o evento se tornou uma unidade de negócio própria, né? Então a gente tem os nossos produtos, um relacionado a marketing, um CRM, um de conversational agora, e nós temos a unidade de eventos. Então, ali dentro também dessa complexidade de eventos, a gente tem muito dado que a gente analisa em relação à recorrência de participantes, a avaliação dos participantes em relação ao conteúdo, em relação às marcas que estão participando, já é algo bem mais específico para o projeto em si. E César, pensando, né, na hora que você estava colocando, né, ao longo do ano, a feira inicia o ciclo, encerra o ciclo e ao longo do ano, como manter isso engajado, eu fiquei aqui pensando assim, hoje a gente tem, só aqui nesse papo aqui, a gente está falando, né, de várias fomentadoras de dados, de informação. Então, vou pegar aqui no caso da Simpla, que eu quero estar lá contigo em breve, viu? Em breve. Já estou até comercial aqui, estou brincando, mas que tem desde a plataforma que seja utilizada na venda online, gerando dados, como o LinkedIn, uma rede social gerando dados de engajamento dos participantes, seja num CRM, como tem o do RD. No fim, gera um mar de dados, de informações que a gente tem e que a gente tem agora um desafio de navegar por esses dados e não naufragar neles, assim. Como que se tem utilizado esse volume de informação hoje em prol aí do negócio? Porque às vezes a gente também corre tanto atrás de tanta informação e depois a gente tem toda a informação e não sabe o que fazer com ela. Você consegue compartilhar com a gente um pouquinho dessa estratégia? Tem 2 histórias, né? Tem a história do desejo e a história real. Primeiro eu vou falar a história do desejo, depois a história real. A gente, com essa mudança que a gente fez de uma empresa de eventos para uma empresa de dados, isso é muito recente, né? E a gente ainda está aprendendo. A gente tem a nossa base na RD, mas acho que como todo mercado de eventos, a gente está tentando se reinventar e tentando achar um caminho próspero, né? E eu acho que a prosperidade está de fato nessa questão dos dados. A história que a gente deseja é que de fato a gente consiga transformar dados em informação e transformar essa informação em negócios, né? Nesse sentido, a gente está nesse momento na vida real mais ou menos que pensando que menos é mais, né? Porque você imagina, a gente tem lá 200 mil leads, todos eles com uma certa qualificação, mas obviamente que eu entendo que saber o nome da pessoa, o celular, o e-mail, ele é pouco perto do que você precisa para de fato construir uma base de relacionamento, né? Então o que a gente tem feito como estratégia é segmentando o nosso público. Então a gente separa o mercado de lojistas, profissionais cabeleireiros, profissionais esteticistas, profissionais manicures e assim por diante. E a gente tenta construir eventos ao longo do ano que de alguma forma a gente consiga engajar uma base menor, porém extremamente qualificada. Então a gente faz cerca de 25 eventos ao longo do ano para diferentes públicos, e dessa base a gente começa a fazer pesquisas constantes sobre o mercado. E aí, a partir daqui, extrapolar para uma base maior. Então, de um lado, a gente tem muito lead, 200 mil, que a gente gera, 60% a 70% disso é recorrente. Então, todo ano a gente tem lá uns 30% de novos leads, porém, é um mercado que muda muito, né? O profissional, principalmente, um fecha, outro abre, muda de lugar, então todo ano a gente tem uma certa sujeira ali na nossa base. Então a gente vai buscar a qualificação dessa base através de eventos menores, e com isso a gente tenta entender um pouquinho melhor, talvez a segunda página das informações, que é de fato hábitos de consumo, perfil do empreendedor, para que aí sim a gente possa estar construindo de fato uma base de dados que possa ser útil para a indústria e que possa desenvolver o mercado, né? Então,
A base disso sempre a gente entende que é confiança. É difícil você estabelecer uma relação de confiança, a pessoa indo uma vez num evento, trocando um e-mail e um celular. Por mais que o celular seja algo já, né, que não é todo mundo que dá, mas hoje em dia, cada vez mais simples do que o celular. Então a gente está buscando cada vez mais nichar essa informação, ganhar a confiança desse mercado e a partir daí construir uma base de dados que possa de fato virar negócios para o mercado de beleza. Então basicamente é confiança, estreitar relacionamento e qualificar aquela informação que a gente tem, que não se limite simplesmente a entender que aquele cara é um cabeleireiro, um lojista ou uma esteticista. Entender um pouquinho melhor o hábito dela e o que ela gera. mais de profundidade ali. Posso fazer só um comentário? Lógico, fica à vontade. Eu não sei se... É interessante até saber se esses profissionais de beleza que você está mencionando estão no LinkedIn ou não, se eles têm perfil ou não, né? A gente enxerga o que tem no LinkedIn. Tem 60 milhões lá, mas obviamente muita gente não tem perfil no LinkedIn, não é uma regra ter perfil no LinkedIn, tá? Mas tem muita gente que tem, e a gente tem ferramentas, você está falando dos dados, me ocorreu, a gente tem ferramentas de insights, tá? Que a gente comercializa inclusive. Então você pode pegar, por exemplo, profissionais de beleza, você faz usando essa ferramenta, vê no LinkedIn aonde eles estão, em que estados eles estão, em que empresas eles trabalham, em quais lugares eles estão mudando mais rápido de emprego, onde eles, assim, a quantidade de informação, que cada coisa que alguém coloca no LinkedIn, o cara trabalhou hoje na empresa A, aí ele mudou para a empresa B. O chefe dele não sabe, mas o LinkedIn já sabe que ele mudou de empresa. Então, assim, ele muda o LinkedIn mais rápido do que os colegas dele sabem que ele mudou de empresa, né? Então, assim, todas essas informações, onde ele está, onde ele foi, onde está perdendo gente, onde está aumentando gente, em que cidades, em que estados, onde tem mais demanda, onde tem menos demanda, fazendo o disclaimer, para quem tem perfis no LinkedIn, não é o Brasil, é a população com perfil no LinkedIn, isso é tudo disponível. Então, assim, é como se fosse essa informação existe, tá? Existe, né? Existe, é muito rica, tá? Então, assim, só para dar um exemplo, o que eu estou mais acostumado do que... Você sabe, eu não estou muito acostumado com feiras, né? Ou eventos, mas eu estou acostumado muito com o mundo de recrutamento, né? Então, por exemplo, eu estou procurando um analista de marketing em Jaboatão dos Jararapes, em Pernambuco. Você coloca lá, analistas de marketing nessa região, ele te mostra onde tem, onde não tem, quais empresas estão contratando, quais empresas estão demitindo, se é o balanço de gênero, homem e mulher, qual a proporção de pessoas que eu deveria encontrar lá, tem 60% mulheres, 60% mulheres, 40% homens, para criar os padrões. Então, a quantidade de informação que tem é muito grande, muito, assim é uma coisa estratosférica, mas o dado precisa saber usar, né? Mais importante do que ter o dado é alguém que olhe o dado e sabe o que fazer com ele, né? Porque a maioria dos dados existe, né? O problema é que a maioria das pessoas não sabe fazer com o dado quando ela enxerga, né? Qual a atitude que eu faço uma vez que eu vi este dado aqui, né? E em algumas áreas, o que eu faço com esse dado já está mais claro até, tá? Então, eu acho que para a área onde a gente atua mais fortemente, vem da business to business e recrutamento, o LinkedIn ajuda muito a dizer o que fazer com esses dados para você ter uma empresa melhor. Muito bom. Se quiser marcar um próximo evento LinkedIn, Ai, Muito bom. acho que vai dar pela quantidade de profissionais na área de beleza, com certeza. O tempo passa super rapidinho e a gente já está caminhando muito para o finzinho desse bate-papo. E aí eu queria para os nossos convidados aqui, Milton, por favor, também, se vocês pudessem deixar dicas, não só para quem está aqui presencialmente, mas lembrando que esse evento está sendo gravado, a gente vai compartilhar ele de uma forma muito escalável. Que dica que vocês dariam, principalmente, para criar uma comunidade engajada? Que eu acho que esse é o que a gente, quando está aqui do lado de eventos, a gente vê a grande dificuldade, né? Assim, é muito curto-prazista. E como, de fato, a gente criar uma comunidade engajada? Que dica que vocês poderiam deixar aqui para a gente compartilhar com a gente aqui de aprendizado de vocês? Assim, eu acho que, não sei se é uma dica, não teria pretensão disso, mas o que a gente está usando lá na Livre Fé
estão aprendendo, a gente erra bastante também lá, é a questão de conteúdo. Se você quer ser criar uma comunidade, criar um engajamento maior dentro de um segmento, a gente entende que a parte de geração de conteúdo, ser autoridade naquilo, autoridade no bom sentido, né? sem prepotência nenhuma, em algum setor específico, você precisa ter a parte de conteúdo extremamente bem definida e muito especializada. Né? Eu brinco lá dentro da empresa que a gente pode perder tudo. A gente pode ser segundo lugar em um monte de coisa, mas em conteúdo a gente não pode se dar o direito nem de pensar em ser segundo colocado. Né? A gente tem que ser autoridade, de fato, no mercado que a gente participa, autoridade no sentido de geração de conteúdo. Porque a partir daí o engajamento verdadeiro vem. Né? Não há setor que se desenvolva sem uma base educacional, uma base de conteúdo e dados que seja relevante, né? Tanto faz o setor. E beleza não é diferente. Então a gente acredita muito em geração de conteúdo e construção de relações. E eu sempre penso o seguinte, eu não sou uma pessoa de tecnologia, mas eu entendo que a tecnologia não tem como você escolher ficar fora, né? Mas eu acho que a gente tem que prestar muita atenção em qual tecnologia a gente escolhe para trazer para dentro da empresa, porque a tecnologia tem que funcionar para aproximar as relações, né, e não para distanciar. Então, não há tecnologia que substitua um encontro como esse, né, uma oportunidade de encontrar pessoas. Porém, a tecnologia ela acelera muito. E o tempo talvez seja o bem mais precioso, mais democrático e precioso que a gente tem. Né? O tempo é igual para todos, mas cada um usa de um jeito. E a tecnologia cria uma velocidade que às vezes é até cruel, né? O pessoal fala, a tecnologia vai acabar com eventos presenciais? A resposta para mim é sim e não. Né? Ela não substitui, né, um evento presencial, mas ela pode acabar com um evento presencial, porque a velocidade que ela dá ao mercado ela é tão cruel, tão veloz, que pode fazer um evento muito importante durante 3, 4 dias ser esquecido ao longo do ano. Para você resgatar isso no próximo ano fica cada vez mais difícil, né? No próximo. Então, ela não substitui, mas como várias outras coisas, vários outros negócios, ela pode sim condenar aquele negócio a acabar. Então, como dica pensem na tecnologia que aproxima e não que distancia e tentem construir os eventos baseado em relações verdadeiras e conteúdo. Né? Acho que, se pudesse resumir, seria isso. Bom, acho que no nosso caso, assim, a gente olha muito qual que é o propósito que você tem com essa comunidade. O que você está criando ela. E a partir disso você desenvolve toda uma estratégia em cima disso. Então, no contexto ali que a gente está atuando, a gente vai muito na linha de escutar muito bem a comunidade. Tem gente que cria uma comunidade, mas é uma comunidade de uma via só, né? A pessoa nunca escuta o que a comunidade quer, ela só demanda o que ela acha que a comunidade quer. E no nosso caso é muito na linha de construção. Então tudo que a gente faz é uma conversa, a comunidade é uma troca, não é só unilateral. Então a gente abre todos os tipos, né, de canal ali que a gente tem para, de fato, pesquisar o que é melhor para essa comunidade, porque a partir do momento que eu conheço ela, eu consigo entregar tudo que ela quer, certo? Ela me dá a resposta, eu não preciso pensar o que eu acho que eu quero, essa batalha dos dados que é super insana, claro, a gente puxa aqui de um lado, entende mais ou menos como que é o perfil desse participante, qual que é a jornada de compra dele, quais são os hábitos de consumo, mas ao mesmo tempo escutar o seu cliente, entender de fato o que ele quer. E daí, a partir daí, você desenhar a sua estratégia faz muito sentido. Então, tudo que acontece dentro do nosso evento é feito com base no objetivo, no propósito, nas dores e o que esses participantes querem ver. Sem esquecer do fator uau, que é surpreender essa pessoa. Porque por mais que a gente entenda o que ela quer, a gente ainda tem que colocar uma camada de complexidade no evento ainda, que vou maravilhar esse participante, eu quero encantar ele, eu quero que ele me diga o que ele quer, eu vou entregar o que ele quer e eu ainda vou entregar um pouquinho a mais. Então, o nosso segredo é esse, assim, como que eu supero a expectativa dessa comunidade e como que eu uso todas essas informações que eles nos dão para construir a estratégia de curadoria, quem são os palestrantes que estão lá, qual é a dor que essa palestra lá no palco vai suprir, quais são as marcas que a gente quer participando dentro da nossa feira de negócios. Então a gente faz um estudo também com todo esse ecossistema para entender as marcas que deveriam estar lá, quais mais se destacaram,
né? A gente não quer colocar uma marca lá que às vezes não conversa tanto com a comunidade. Então, tudo é feito com base nessa troca de mão dupla, que eles me falam um pouquinho o que eles querem, eu falo o que eu posso dar, e a gente vai se ajudando, se retroalimentando, e para eles isso é muito legal, porque a comunidade gosta disso, eles querem se sentir parte. Então, por exemplo, a gente fez agora, né, o último RD Summit, foi recente, e a gente estava com 12 mil participantes, e a gente sempre roda, né, a pesquisa de satisfação, e vocês sabem a dificuldade que é fazer com que as pessoas respondam uma pesquisa de satisfação, de fato. E a gente teve quase 3 mil respondentes. E um universo de 12 mil. Isso é um número muito alto. E assim, não é uma pesquisa simples, tá, gente? É uma pesquisa que vocês devem ter respondido aqui alguém. Alguém respondeu? Obrigado. Então, assim, porque as pessoas sentem que elas estão co-construindo conosco. Não é uma coisa que eu, Denis, eu só quero extrair ali um NPS ou um dado ou alguma coisa para vender mais. Não, eu estou te perguntando, porque com base no que você vai me trazer, eu vou entregar uma experiência ainda melhor para você no ano que vem. Então, a gente tenta deixar esse canal sempre muito aberto e realmente entender e co-criar com todo mundo que faz parte da nossa comunidade. O que é um desafio, porque a nossa comunidade é gigantesca, mas ainda assim a gente vai pegando ali os insights certinho para conseguir agradar o máximo de gente possível dentro desse contexto. Posso dar um palpite aqui? Eu vou te falar, recebo muitos presidentes de empresa aqui que vêm perguntar como eles podem ter mais engajamento no LinkedIn. Né? Então, é pergunta número 1, né? Como eu consigo mais seguidores? Como eu consigo mais engajamento? Por que as pessoas escrevam, as pessoas não leem o que eu escrevo, né? Empresas gigantes, não estou falando, não é empresa, você vai falar, não, empresa pequenininha, empresas gigantescas. E aí, presidentes de empresas escrevem e ninguém lê, né? E a verdade é essa. Primeiro, tem muito conteúdo. Está inundado de conteúdo na rede. O César falou uma coisa muito certa sobre a autoridade. As redes sociais permitiram que qualquer um escreva sobre tudo, né? Então, assim, eu vou escrever sobre o Supremo Tribunal Federal, tá? Eu sou engenheiro mecânico, mas eu tenho minha opinião sobre o Supremo Tribunal Federal profunda. Ou vou escrever sobre cosmético, não entendi nada, mas eu escrevo... Então, as pessoas escrevem sobre tudo e sem autoridade. E eu acho que para um usuário escrever um pouco sem saber, sem autoridade formal, dar o palpite dele, a opinião, faz parte. Assim, as empresas têm uma responsabilidade maior com o que elas escrevem, né? Então, as empresas têm que tomar um cuidado maior com relação ao que elas vão escrever, porque não é só o nome do presidente da empresa ou do diretor da empresa. Quando ele escreve, ou eu escrevo no meu nome, mas eu estou representando a empresa que eu trabalho. O LinkedIn pode dar uma reviravolta muito negativa, tá certo? Então, tem que tomar esse cuidado com o que escreve. Então, é difícil. Mas o que eu vejo que não dá engajamento são os textos muito plastificados, mensagens que parecem que saíram do press release para a imprensa. As pessoas não têm mais paciência para isso aqui. Então, assim, o mundo... Você vê os vídeos, eu até comentei isso aqui com alguém que veio aqui. Queriam fazer... Porque assim, você sempre fala, olha, você tem que ter multiplicidade de tipos de mídia. Então, assim, por exemplo, você não vai usar só o LinkedIn, você vai usar o Instagram, você vai usar o Twitter, você vai usar outras redes sociais, cada uma com o público certo, cada uma com um tipo de mensagem. Dentro do LinkedIn, você vai usar posts, você vai fazer enquete, você vai fazer vídeos, você vai fazer um monte de coisas. E aí, não, mas vou fazer um vídeo, vou fazer uma super produção. Aí ninguém assiste. Aí vem o meu chefe, por exemplo, ele mora na Califórnia, ele andava com o celular dele, com o iPhone, andando na rua, fazendo jogging dele, fazendo caminhada dele, a câmera balançava, né? Tinha aquele negócio lá assim, 1 milhão de visualizações. E o outro lá com um monitor, com 5 câmeras, com a luz, com um roteiro, não sei, ninguém assistia, né? Então, assim, é muito difícil você saber o que vai ficar viral, o que vai dar engajamento, mas de trabalhar aqui, tantos anos que eu trabalho, o que eu vejo é que, assim, a gente tem que lembrar sempre que a comunicação é entre pessoas, independente do crachá e da marca corporativa que tem por trás, é uma pessoa falando com outra pessoa. Se o que aquela pessoa está me falando, eu estou sentindo que aquilo é um roteiro, eu vou parar de ler, eu vou parar de ver o vídeo, não me interessa aquilo, né? Então, eu acho que esse é um lembrete que quem conhece bem, consegue alavancar bem as mídias sociais, de forma boa para si e para a empresa, entende com quem ele está falando. Ele entende o outro lado de lá, ele ouve a agência de relações públicas, ele ouve a agência de mídia, mas ele é uma pessoa.
No momento que ele esquece que ele é uma pessoa e ele vira uma marca corporativa, é o caminho para desengajar. Porque as pessoas cheiram a falsidade nas primeiras 3 linhas do post, no vídeo. Então, assim, é um pouco do que eu estou falando isso para vocês, porque eu estou fazendo igual, tá? Então, assim, eu tinha textos que eu olhava, na hora que eu ia postar, eu falava, isso não vai dar engajamento nenhum. Porque eu lia, falava, isso aqui está muito corporativo. E quem vai ler não quer saber, não quer ver um release, ele quer ver o que eu acho, o que eu penso, uma ideia, alguma coisa. E essa é a dica que eu falo. A gente às vezes esquece se lembrar, acho que você tem que lembrar uma coisa de tudo isso que eu falei, é que por mais que seja B2B, a gente fala B2B, B2C, B2C, B2B, business to consumer com uma viés de não sei o que. No final é o João falando com a Maria falando com o João, é o cara que torce para um time falando com o cara que torce para o outro, que tem hábitos, que tem família. Esse mundo profissional e social que às vezes a gente tenta desvincular, não, esse é meu perfil social, esse é meu perfil profissional. No fim, você compra de pessoas, você fala com pessoas, você faz negócio com pessoas, você não compra de quem você não gosta, né? Então, assim, você não gosta de falsidade, a maioria das pessoas são assim, né? Mas não você precisa, porque você não tem outro jeito, né? Mas eu acho que o melhor, o que o César falou muito bem, autoridade para falar, sem arrogância, né? Sem prepotência e comunicação honesta, né? Honestidade no trato de falar com pessoas. Muito bom, excelentes dicas. Obrigada. A gente vai abrir agora para as perguntas que vocês fizeram, né? E aí, você pode me ajudar, Fê, com as perguntas que trouxe? Vamos lá. Vamos lá, eu vou aqui pela ordem mesmo. Primeiro para o Denis. O RD Summit é prioritariamente um evento comercial com foco em leads e vendas, ou de marketing, focando em relacionamento e branding, ou além de tudo isso, também é uma linha de receita? Ele não é uma linha de receita com o objetivo da unidade de negócio evento gerar lucro para a empresa. Ela gera muito resultado positivo em diversas áreas, diversos toques, e a gente acompanha tudo isso. O meu acordo interno é fazer minha planilha zerar. Então, tudo que eu gero de receita através de tickets, patrocínios e parcerias, eu invisto de volta na experiência da minha comunidade. Então, é o que eu falei, né? A gente já teve no início da RD, em que o objetivo era posicionar a RD, a gente tinha uma pegada comercial muito mais agressiva, porque a gente estava conquistando o território. Assim como a gente tinha o RD Summit, a gente tinha também nosso projeto itinerante, que é mais ou menos a estratégia que vocês estão fazendo agora, em que a gente percorria todo o Brasil tentando coletar leads, tentando ter mais clientes. Então, esse era o nosso objetivo naquele momento. Hoje em dia, a nossa máquina de vendas, de geração de leads da empresa, do software, do produto, ela é muito mais eficaz na empresa. Não preciso fazer um evento gigantesco, megalomaníaco, para vender 100, 200, 300, 500 contas. Eles fazem isso em um mês, em uma semana. Então, assim, não tem como competir a estratégia comercial do evento com a estratégia comercial da empresa. O que a gente usa hoje em dia, o evento, claro, tem, né, metade do público mais ou menos são clientes e parceiros da RD e a outra metade são leads. E os leads a gente vai trabalhar com uma estratégia mais comercial, os clientes e parceiros a gente vai trabalhar com uma outra estratégia. Mas a gente acaba acompanhando todos. Então eu diria que hoje o nosso evento ele é muito mais para relacionamento, para educação do mercado, do que necessariamente para vender. A venda ela acontece em paralelo, né, mas a gente não fica olhando para esses números sempre. Bom, a próxima é para o César. Como você faz para garantir que seu evento tenha sempre novidades e se mantenha relevante e como fonte de atualização? Bom, eu acho que tem algumas coisas que não tem a resposta totalmente pronta, né? Mas o fato é que eu costumo falar que a feira a gente separa em 2 blocos, né? Tem aquela parte da feira que é recorrência, né, que é a parte de infraestrutura, que ela se repete, você precisa aprender todo ano a fazer um pouquinho melhor, mas tem a parte do conteúdo que todo ano é um evento novo. Né? Então a gente procura todo ano ter pelo menos de 30% a 40% de conteúdo novo. Então, como o Denis falou, a gente escuta muito o mercado, né, do que está precisando, momento, pandemia, pós-pandemia, varejo crescendo, indústria sofrendo, enfim, a gente tenta captar o máximo de informações possíveis no mercado, e aí o desafio não é só de captar, né, de entregar algo que de fato faça sentido. Então, todo investimento nosso
é nessa base de conteúdo e pesquisa, dados, para entregar ao mercado algo diferente todo ano. Porque o mercado, ele tem uma velocidade própria, né? Que se você não acompanhar ou ficar um pouquinho à frente, cedo ou tarde seu evento vai ficar para trás, como qualquer outra atividade, né? Então, apesar da feira ter todo ano e ter uma certa recorrência, a gente sempre busca aí 30%, 40% de novidade em relação a conteúdo para poder manter a feira sempre como um evento isolado dentro de algo que ajude a transformar ali as atividades da pessoa. Além da questão dos eventos ao longo do ano, né? O fato da gente estar muito próximo ao mercado também nos traz uma vantagem de estar a todo momento escutando, né? E a gente sempre fala, tem um cliente nosso que fala muito isso, o Milton falou, por trás de todo CNPJ tem um CPF. É nisso que a gente acredita. Então a gente vai buscar o CPF. Vamos entender o problema ali do CPF e não do CNPJ, né? Então a gente tenta, através disso, trazer sempre um conteúdo que faça sentido para cada momento do mercado. Próximo ano, falando do nosso setor de eventos, né, a gente vem do ano que foi um boom muito forte. A gente imagina o próximo ano, um ano agora de organização, porque a gente veio acompanhando a tendência, um ano de organização em todos os sentidos, de entender se esse boom ele é sustentável, se esse boom era uma demanda muito grande e reprimida, que agora atinge o seu platô, entendendo um pouco das questões políticas, financeiras, como estão, para a gente também se organizando do nosso lado, entendendo mais o comportamento do público, que ainda tem algumas variáveis para a gente entender melhor. Agora, não mais só olhando pandemia, mas olhando esse contexto também, né, de um ano aí com o novo governo, com grandes expectativas. A gente também tem aí um ano que a gente está agora de colocar um pouco os pés mais no chão, mas não perdendo e não deixando de buscar as alavancas de crescimento, porque a gente ainda entende dentro das nossas análises que o universo de evento ainda tem um potencial muito alto. Não são todas, no caso da Simpla, que a gente atende uma variedade, seja de perfil de produtor de eventos, seja de perfil de conteúdo, a gente percebe que nem tudo retomou, tá, gente? A gente ainda vê muita coisa que a gente ainda precisa entender melhor como vai ficar e trabalhar. Mas é um ano que a gente vem com grandes otimismos, mesmo com esses desafios, a gente está bem otimista e bem curioso para entender esse novo patamar agora, se já está no platô aí, se ainda tem, e o quanto tem ainda de margem para essa estilingada, mas estamos bem otimistas, mas é claro, bem atentos também a todos os vieses que a gente sabe, né? E é um ano que a gente ainda traz muitos traumas, né? Tá difícil a gente acredita quando vê qualquer noticiazinha de Covid, a gente já fala, ai meu Deus do céu, né? Lá vai, e agora, o que vem? A gente ainda tá num período de superar traumas e eu acho que esse é o ano da virada de chave realmente. Então, grandes expectativas para Carnaval, que de fato será o primeiro Carnaval por completo, quando a gente fala em evento, que a gente não pode esquecer que esse ano de 2022 a gente teve um carnaval bagunçado, parcial, alguns entregando em fevereiro, alguns entregando na Semana Santa, outros em julho, né? Então, de fato, a gente vem na parte de entretenimento com uma expectativa alta para Carnaval, assim como para as outras festas mais pontuais, São João, que deixaram de existir. Isso falando de entretenimento, tem outros segmentos que a gente tem que entender, inclusive o corporativo, né? A gente percebe que o corporativo não voltou 100%, ele não voltou 100% porque esse ano ainda teve uma parcela
que ainda não estava, ou porque é uma nova característica do evento corporativo, que a gente também tende a acreditar um pouquinho. Então, é um ano ainda da gente entender agora mais esse pós-retomada, como ficar mais bem otimista. Bom, do nosso lado, separar a resposta em duas partes, né? Do ponto de vista do olhar para eventos, eu acho que o mercado de eventos tem um desafio. O ano que passou, está passando, a gente tinha um desafio lá de mão de obra, né? Teve devido à força da retomada, uma certa dificuldade de retomar a mão de obra, custos aumentando muito, então acho que é o momento da gente entender direitinho qual que é essa conta, né? Quais são os caminhos de construção do mercado que a gente tem que seguir, e o desafio sempre de entender, como o Denis colocou, qual que é a demanda que você precisa atender e com que velocidade você precisa correr. Esse é do ponto de vista de eventos, é o que a gente enxerga de desafio, né? Internamente, o desafio de trazer a equipe para um próximo patamar, né? Tirar a equipe de um pensamento de eventos para uma equipe que pensa em dados, pensa em informação, em conteúdo a todo momento, né? Não pode ser algo só que você pense esporadicamente quando você vai fazer o evento. O mindset todo da equipe tem que estar voltado a isso, né? Então, eu pessoalmente, meu desafio esse ano é fazer com que esse time que trouxe a empresa até aqui de forma incrível, pós-pandemia e tudo, a um novo patamar de pensamento, que é essa questão dos dados, essa questão de como transformar tudo isso em negócios, né? Então, acho que tem o desafio dos eventos, que ainda tem muita dúvida, né? A gente não sabe exatamente. Em 22 teve um boom, qual que é o patamar que fica, qual que ele vai, mas com a certeza de que os eventos presenciais, desde que tragam conteúdo adequado, permanecem com muita força, com absoluta certeza, né? Então a gente vamos fazer esse ano 5 eventos novos, né? Presenciais, todos eles, mas a gente tem um investimento muito grande numa plataforma de conteúdo digital, para que ele, de alguma forma, faça as amarrações ao longo do ano com todos os eventos e seja uma ponte do conteúdo que a gente gera para o mercado. Acho que a minha maior preocupação para o ano que vem é o equilíbrio financeiro do projeto. Porque minha planilha de budget ela flutua muito ao longo de um ano, principalmente esse ano que passou, então foi um pouquinho assustador. Eu estou com medo que isso se repita para uma próxima edição, porque eu fecho o budget agora para um evento que vai acontecer em novembro do ano que vem, né? Então, e os fechamentos de fornecedores e todas as parcerias que a gente faz, né? Boa parte delas acontece H2, enfim. E isso pra gente foi muito ruim, né? Porque a gente não conseguiu se planejar como a gente gostaria, porque as coisas estavam se movimentando o tempo inteiro, o mercado está se movimentando muito, e acompanhar esse dinamismo, mas ainda assim conseguir manter um certo nível de planejamento foi extremamente complexo. Ao mesmo tempo, a gente também está super feliz que o mercado está retomando. A gente, esse ano, por exemplo, o Summit ele só foi aprovado em abril. Assim, era finalzinho de março, eu nem sabia se o evento ia acontecer ainda, uma data em outubro. Então, a partir do momento que a gente recebeu o kickoff, a gente saiu atropelando tudo para conseguir entregar o projeto, né? A gente tem muita dificuldade, por fornecedores que ainda estavam se adaptando, pessoas de mercado que acabaram migrando para outras áreas. Então, tudo isso impactou muito. Mas eu acredito que esses grandes problemas assim, gerenciais ficaram mais para esse ano. Agora a gente já aprendeu como que a maquininha vai virar. E eu acho que é isso, assim, eu olho muito para o equilíbrio financeiro. Ao mesmo tempo, a gente está vendo a importância, né, do investimento em experiências, né? Você vai no shopping, o shopping está vazio. Agora, toda festa, todo evento religioso, cultural, corporativo, esportivo, tudo lotado. E assim, nada barato, né, gente? Ninguém está entrando de graça em nenhum lugar aqui, está tudo extremamente caro e ainda assim, todos estão cheios. Então, isso também traz um pouquinho de acalento, né, pra gente, porque é complexo. Agora também, como boa parte da minha planilha, ela faz parte desse ecossistema de tecnologia, e o mercado de tecnologia está pisando sobre ovos, é o momento que as pessoas estão entendendo toda essa quantidade de layoff, de coisas que estão acontecendo, isso nos deixa um pouco receosos em relação à estratégia de patrocínio, né?
Mas a gente está olhando com um viés super positivo. Agora, falando internamente, quinta-feira agora a gente vai lançar uma super novidade. Isso vai mudar completamente o contexto que a gente vem operando. Então eu estou completamente desesperado. Exatamente, sem saber de mais nada. Não sei o que eu estou fazendo aqui. Dá spoiler. Quinta-feira. Poucos dias. O LinkedIn faz muito pouco evento, comparado com os números de vocês. É irrelevante, não vou nem falar, porque não cabe, porque são eventos pequenos, nas proporções que vocês falam, nós estamos no outro patamar de eventos. Mas assim, a nossa preocupação maior é que a plataforma do LinkedIn Eventos em si, para que os usuários, as empresas, são nossos clientes, possam usar melhor as funcionalidades do software. Isso é sempre uma preocupação, né? A gente espera que cada vez mais se use. E assim, não só isso, tá? Quando a gente olha o que tem de funcionalidade, é interessante porque eu faço apresentações no LinkedIn e como que usa para fazer networking, para aprender, tem 18 mil cursos, tem 1 milhão de empresas, pode fazer A, B, C, D, as pessoas ficam vendo, a maioria das coisas é grátis, né? Então assim, mesmo assim, as pessoas não usam e não fazem, tá? Então assim, o nosso objetivo, claro, uma empresa aqui tem que monetizar, tem que pagar salários, tem acionistas, etc. Mas a mesma parte gratuita do LinkedIn faz muita coisa que, infelizmente, a gente ainda não conseguiu comunicar de uma forma assertiva e ampla para que os 60 milhões de usuários usem. Então, assim, talvez esse aqui seja para nós um começo até para que cada vez mais as empresas usem esta funcionalidade, vamos focar nessa em particular, do LinkedIn Eventos, que pode ajudar muito a criar relações mais próximas com leads e clientes e assim por diante. Bom, é uma pena, mas a gente tem um happy hour nos esperando, então é uma pena, mas por um bom motivo. Mas eu queria agradecer. Primeiro, Milton, muito obrigada. Obrigada pela parceria, obrigada por abrir as portas de casa para nos receber. Eu, de fato, estou bem otimista com essa parceria, e não só pela relevância da marca LinkedIn, mas pela acho que a oportunidade, pela funcionalidade, pela importância disso para os nossos produtores. A gente está todo momento buscando algo a mais, como a gente trazer mais um diferencial. Então, agradeço demais. Denis, parceiro de longa data, muito, muito obrigada. Vou aguardar ansiosamente quinta-feira pelas grandes novidades, quero estar nelas. César, foi um prazer conhecê-lo. Obrigada por ter vindo com as meninas, com a equipe. Muito obrigada mesmo por estar aqui, por compartilhar também com a gente. Muito obrigada para vocês também que estiveram aqui, que se dedicaram essa tarde para estar aqui com a gente. E aí, Milton, fica à vontade de trazer os seus... Vocês falam tão bonito. Você falar em cima do que você falou tão bonito que, assim, agradecer em nome do LinkedIn, da Simpla, vocês César e Denis que vieram aqui hoje, e todo mundo nesse trânsito, com essa chuva, São Paulo está um caos hoje, né? Muito obrigado por terem vindo, espero que vocês tenham tido algumas horas proveitosas aqui, se não só pelo conteúdo, para fazer relacionamento com vocês, para conhecer o LinkedIn, né? Tem um escritório bonito aqui, né? E espero que seja a primeira de muitas visitas que vocês venham fazer. Espero que vocês aproveitem um pouco também o happy hour. E só para finalizar, a gente não posso agradecer quem idealizou tudo isso aqui, deixar de agradecer. Sabrina, muito obrigada. Maria Fernanda, muito obrigada. Tomás, Gustavo, Sofia, que vieram de BH aqui para estar com a gente. Todo o time de marketing da Simpla também. Super obrigada mesmo, porque sem eles também a gente não teria conseguido viabilizar isso tudo aqui. Então, muito obrigada mesmo. Bom, espero que tenha gostado de mais este conteúdo exclusivo Simpla. E você já sabe, no Simpla Academy você encontra muitos materiais ricos para transformar ainda mais seu evento e seu negócio. Nos encontramos em breve. Tchau!